Meus irmãos, nós estamos numa série, como você sabe, sobre o tema o Evangelho da Graça e o Evangelho da Glória. Nós estamos tratando dos temas clássicos da nossa igreja. De tempos em tempos nós fazemos isso, principalmente quando nós temos muita gente nova chegando na igreja, para a gente lembrar quem a gente é e que igreja é essa e no que cremos. Irmãos, são temas apaixonantes, são temas caros para nós como Igreja Esperança. E hoje nós vamos falar de um desses temas que nós mais amamos falar aqui e eventualmente tocamos nesse assunto. Nós vamos falar sobre a doutrina da adoção e o tema de hoje é Abba Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Nós vamos ler só 3 versos, o 11, o 12 e o 13. É claro que nessa mensagem nós vamos abrir outros textos bíblicos, mas esse texto é o nosso texto base. Então vou pedir que você mantenha a sua Bíblia no colo aí aberta e eventualmente nós vamos navegar em outros textos para que a gente possa compor esse tema que é importantíssimo hoje. João capítulo 1, verso 11 até o verso 13, peço desculpas, eu vou falar hoje mais pausadamente do que o normal, tem gente que vai agradecer a Deus por isso hoje. Porque eu estou saindo de um Covid e minha respiração ainda não está muito legal. Mas Deus é bom, consegui pregar hoje no culto de 8h30 relativamente bem. Mas vai ser curto, eu prometo. Hoje vai ser mais curto que o normal, tá, gente? João capítulo 1, verso 11. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Nós vamos ler aí até o verso 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai, nós pedimos o teu auxílio. A tua palavra é magnífica. Ela nos foi transmitida por homens inspirados pelo teu Espírito, palavra santa, Senhor. Milhares de anos aqui preservados de revelação, de auto-descortinar de Deus, tantos atos salvadores, providenciais, tantos eventos da Tua graça, e que culminou na revelação do Teu Filho Jesus. Que grande responsabilidade é pregar essa palavra. Pai, eu peço a Tua ajuda para não atrapalhar. Peço a Tua ajuda porque, eventualmente, eu posso trazer confusão. Eu posso ser petulante e achar que eu tenho qualquer condição de comunicar essa palavra. Me ajuda, Senhor. E ajuda a Tua igreja a discernir a Tua vontade. Fala conosco no poder do Teu Espírito. Fala conosco como por profecia, Senhor. Fala com a Tua igreja, com aqueles que nos visitam, que nos escutam, nas gravações, nas transmissões. Essa palavra, ela é indomável. Ela pode chegar em territórios inimagináveis. Faça isso, Senhor, para a Tua glória, para a Tua majestade. Que não seja aqui um homem falando da Tua palavra, isso não nos interessa. O que nos interessa é ouvir o Senhor. Fala com o Teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar de adoção. Eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre união com Cristo. Outra doutrina que é apaixonante. A nossa união com Jesus, que grande mistério. A gente aqui, 2000 anos depois, e pelo poder do Espírito de Deus, que é realidade, vinculados a Jesus há 2000 anos atrás, vinculados a Jesus agora, não importa onde Ele esteja, se Ele está à destra de Deus Pai nas alturas, não importa em que domínio da eternidade, que lugar misterioso e santo seja esse, cada cristão que autenticamente creu em Jesus, acolheu sua pessoa e sua obra, está agora, de maneira sobrenatural, tremenda, vinculado a Jesus. Falávamos que a nossa união com Jesus, e esse vínculo com Jesus, libera inúmeras e incontáveis graças, benefícios. Somos justificados, regenerados, reconciliados. Deus distribui graças inumeráveis, incontáveis, inimagináveis, e Ele nos vincula a Ele. E somos salvos por essa obra. Mas um dos grandes benefícios da nossa união com Jesus é esse mistério chamado adoção. Sim, irmãos, nós fomos transformados em filhos e filhas de Deus. Estava bom se Ele apenas nos perdoasse.
Estava bom se ele apenas nos justificasse. Estava bom se ele apenas tivesse pago a nossa dívida. Mas aprove a Deus fazer algo surpreendente. Pegar pecadores, alienados de Deus, seus inimigos, e por graça transformá-los em filhos e filhas de Deus. E isso é enorme. Isso é gigantesco. Esse é, na verdade, um dos grandes escândalos do Evangelho, porque nos colocar na condição de filhos e filhas de Deus, nos dá privilégios e nos dá um status, uma identidade inimaginável. Eu citava aqui na pregação sobre a nossa união com Cristo, um autor, Trevor Burke, que escreveu um livro que não temos em português, chamado Adotados na Família de Deus, Adopted in God's Family. Um livro extraordinário, em que o autor tenta reconstituir o sentido da linguagem de Paulo quando usa o termo adoção. Que em língua grega é a palavra iriothesias, que em grego quer dizer um status jurídico de filhos adotados. Bom, eu vou explicar o que eu disse aqui naquela pregação de novo. O termo iriothesias, que é usado por Paulo para adoção em Romanos capítulo 8 e também em Gálatas capítulo 4, é utilizado num sentido muito específico, porque muitas vezes nós ouvimos falar de adoção, você imagina, tipo, sabe, um casal que não tem filhos, e que de repente decidiu ter filhos, ou que tem filhos biológicos, mas que quer fazer um ato de amor, um ato voluntário, de caridade, de compaixão, e adotar uma criança não biológica no seio da família. E você imagina esse casal saindo aí nos centros de adoções, ou nas casas de abrigo, de acolhimento, procurando um filho para adotar. Geralmente, nesse caso, os filhos são adotados como um ato de amor, né, um ato de compaixão. Mas o termo adoção, que é utilizado por Paulo nas suas cartas, tem um sentido diferente. Aqui a imagem é a imagem jurídica de um homem muito rico, geralmente o pater familia, como os romanos chamavam, que era um patriarca, que tinha muitas posses, patrimônio, mas não tinha herdeiro. Então ele tinha que sair à procura de um herdeiro. Esse é o sentido de adoção bíblica. E ele saía à procura de um herdeiro. Geralmente era um adulto, não era um bebê. Era um adulto ou um jovem, em que ele olhava e falava assim, não, eu vou dar os meus bens depois que eu falecer para esse jovem. Só que isso tinha algumas implicações. Dentre elas, aquele jovem tinha que ser deserdado de qualquer herança anterior. Ele perdia, inclusive, o status de membro da família anterior. E geralmente a família anterior, né, entregava esse filho à adoção, porque isso, claro, lhe garantiria um bom futuro. E aquele homem rico, então, mudava completamente o seu nome, mudava o seu status familiar, atribuía para aquele jovem uma nova condição, e agora ele era membro integral daquela família. Na verdade, ele era o membro herdeiro daquele pai de família. Então, isso implicava em mudanças radicais. Simplesmente aquele jovem era como se ele tivesse morrido para o seu velho status e a sua velha família. E agora ele adquire uma nova identidade familiar. Na verdade, ele abraça um novo status jurídico, por um lado, mas ele abraça também uma nova relação. Ser adotado, em um sentido paulino, é a gente receber uma herança inesperada, uma identidade inesperada. Olha, observe que nesse caso, o pai de família não adota porque ele tem uma necessidade ou uma carência. Ou porque, sei lá, de repente ele se sentiu solitário, eu queria ter um filho aqui. Não, nesse caso é um ato deliberado, livre, gracioso da parte desse homem, que agora também se torna pai para aquele jovem. Claro, falar de adoção nos termos da Bíblia é falar de algumas mudanças profundas. A primeira delas, uma mudança na sua condição. Ser adotado por Deus significa que a sua condição muda. Significa também que a sua relação muda. A sua relação com Deus, a sua relação com o próximo. Significa também uma mudança no futuro. A sua herança muda. Agora você tem uma nova herança. Significa também uma mudança de identidade. Quem você é muda. Muda o seu status pessoal, existencial. E muda também, gente, a sua família, a sua comunidade. Tudo muda quando você é adotado por Deus.
Você sabe, Paulo vai dizer em Efésios 2, no verso 2 e verso 3, quando Paulo recupera a sua vida, a vida dos cristãos de Éfeso no passado, o apóstolo Paulo diz que antigamente vocês eram filhos, não de Deus, filhos da desobediência e filhos da ira. Nós éramos filhos antes, não de Deus. Filhos da desobediência de Adão, e por isso herdeiros da sua morte e da sua desobediência contra Deus, e também filhos da ira divina. Como brinca o pastor John Piper, mas brinca de forma séria, o que um homem deve fazer para receber a ira divina? Nascer. Filhos da ira por natureza. Exceto se Deus tiver uma nova vontade, esse quadro e esse cenário pode mudar completamente. Por isso a adoção é tão radical. Mas eu quero lembrar que como filho da desobediência e filho da ira, e não como filho de Deus, qual é a condição, a relação, a herança, a identidade e a família do homem? O homem que é mera criatura, é importante deixar isso claro. Na nossa cultura, a gente escuta isso por aí, as pessoas costumam dizer, mas todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filha de Deus. Não, não é não. Ser filho de Deus e filha de Deus implica numa vontade, que não é a sua. O status de filho de Deus não é resultado ou recompensa de um cálculo religioso, de um plano, de um projeto, de um investimento que você fez e aí você agora recebe uma recompensa. O problema é que ser filho e filha de Deus é algo que não está sob seu controle, não está sob seu domínio, só está sob domínio exclusivo de Deus. Só Deus pode decidir te conceber e te gerar filho e filha dele. E que constrangimento é isso, né? De repente você descobrir que a sua identidade autêntica não é uma conquista. Para falar a verdade, para você desfrutar desse benefício, exige que você chegue diante de Deus rendido, derrotado pelas suas pretensões, derrotado pelo amor de Deus e pela graça dele. Tá? Qual era a minha condição? Qual era a minha relação, a minha herança, a minha identidade, a minha família? Antes, a sua condição era de pobreza, privação, você era marginalizado. Essa era a sua condição. Ah, não, que isso? Minha família é uma família muito rica. Como você vem me dizer que eu era pobre? Sim, é pobreza no sentido radical, porque você sabe, o problema e a pobreza do rico é que ele só tem dinheiro. Lembra do jovem rico? Ele só tem isso. Só tem isso. É tudo o que ele tem para se agarrar. E é todos os recursos que ele tem para tentar construir o que ele é. Ele continua vazio, sem sentido. Tá, é verdade, ele tem alguns privilégios, algumas curtições, alguns momentos de prazer diferenciados, gourmetizados, mas no fim da noite ele vai deitar na cama e vai continuar pobre. Pobre, miserável. Porque não há dinheiro que compre aquilo que o Evangelho está nos dando. E que, de novo, não depende do seu investimento. Você também era pobre nas suas relações. Enquanto não filho de Deus, ou filho da ira, ou filho da desobediência, as suas relações eram relações de carência, solidão radical. Você tinha expectativas, ou pelo menos era escravo da expectativa dos outros, dos pais, dos parentes, dos amigos, e todo o seu empenho, trabalho, esforço, estudo era para satisfazer a expectativa do outro. Que vida triste e escravizada. E qual era a sua herança? Ou qual era a sua expectativa sobre o que você receberia no futuro? Olha, para você lidar com o desespero de não saber o dia de amanhã, você vivia uma espécie de presentismo, escravo do hoje, mas de um hoje que você inventou para si, ansioso, desesperado, inseguro quanto ao futuro. E quanto à identidade, cair nessa pegadinha de achar que você tem que ser autêntico, que você tem que construir uma identidade livre, que aquilo que você sente sexualmente ou sente pessoalmente vai dar conta de carregar o peso desse projeto de autofelicidade. Você procura uma tribo para dizer que é sua, você é gótico, underground, você é metaleiro, é a galera do skate, é a galera da bicicleta, é a galera da moto, você tem que se pertencer a uma tribo.
uma tribo colorida, uma tribo monocromática, ou uma tribo ideológica, uma tribo política. Na verdade, o ser humano é esse ser que precisa achar quem ele é. Um ser em crise familiar. E no final das contas, quando a gente vai cavando esse buraco, nós vamos ver que no fundo, o que o homem tem, o ser humano tem, homens e mulheres, é uma crise de paternidade. Sabe do que a gente tem falta de verdade? De um verdadeiro pai. Verdadeiro pai. E você sabe, nós não chamamos Deus de pai em analogia aos pais humanos. A paternidade de Deus, ela é antes de qualquer paternidade terrena. Deus é pai desde a eternidade. Na verdade, foi justamente a paternidade de Deus que deu origem a todos os pais que nós conhecemos, sejam os bons ou os não tão legais assim, ok? Mas a paternidade não é um status divino. A paternidade é quem Deus é. Deus é pai. E por isso nós somos tão carentes de paternidade. Ainda que você traga no bojo da sua experiência com Deus, experiências traumáticas com a paternidade terrena. O problema é deles. A paternidade de Deus, que é o paradigma de paternidade, é o modelo de paternidade. Se os pais terrenos fracassam, eles fracassaram porque eles fracassaram. Mas Deus, na sua boa paternidade, continua sendo pai, Deus amoroso, estável, antes de qualquer pai terreno existir. Então você não pode levar a sua experiência fracassada de paternidade terrena para Deus. É a paternidade divina na sua perfeição e na sua beleza que deve iluminar a paternidade terrena. Porque a de Deus é imexível, independente do que você leva para a sua experiência diante dele. Quem está acompanhando isso? Isso é muito sério, é muito sério. Por isso, Deus, sabendo da nossa crise de paternidade, da nossa alienação da paternidade divina, afinal, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, Deus sabia que se Ele, de maneira livre e deliberada, não concebesse os seus filhos, não haveriam filhos reconciliados com Ele. E como Ele faz isso? João capítulo 1, verso 11, nós lemos. O texto diz que Jesus veio para o que era seu, ou Deus veio em Jesus para o que era seu e os seus não receberam. A gente viu isso aqui na série de Êxodo, que Deus se referia a Israel como meu primogênito. Os israelitas, filhos de Abraão, seriam os filhos naturais, genéticos, com uma história belíssima de um Deus que cuidou deles ao longo da história. Mas quando Deus se revelou a eles da sua forma mais radical, por meio de Jesus, eles não o receberam. Então Deus, de maneira, como já falei, deliberada e amorosa, começa a conceber e a gerar filhos. De onde? De que lugar? Qual é o útero divino no qual você, filho e filha de Deus, foi concebido? O útero da vontade soberana dele. É o que está no verso 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Tem que ser feito, filho. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de cálculo, não é uma recompensa por um esforço. É Deus que tem que te fazer filho e filha dele. Foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E claro que crer aqui tem um sentido muito amplo. Crer aqui não é simplesmente acreditar em Jesus. Crer aqui é confiar a sua vida inteira e plenamente, é jogar, é se lançar sobre quem Jesus é e sobre o que Ele fez. Esses são dois pontos importantes aqui na igreja. Crer em Jesus é crer na pessoa e na obra de Jesus. Jesus é e fez algo que dá conta de nós. E essa obra que Ele fez e aquilo que Ele é, sustentam a nossa identidade. Um milagre aconteceu. Qual foi o milagre? É que você não nasceu, verso 13, da vontade da carne, não foi o seu pedigree sanguíneo que te deu essa condição, também não foi a sua vontade, o seu empenho, como está aí no verso 13, mas Deus. Irmãos, Deus quis. Igual Deus quis criar os céus e a terra. Você sabe, a vontade de Deus, ela anda produzindo e gerando coisas.
A vontade de Deus gera o mundo, a vontade de Deus gera beleza, a vontade de Deus gera riqueza, e a vontade de Deus está gerando filhos. Deus está concebendo herdeiros pelo mundo. E é muito bom saber que Ele não nos deixará órfãos. Foi isso que Ele disse. Em João capítulo 14, verso 18, Jesus falou: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vós. E que bom que Deus não nos entregou à orfandade. Que grande graça é essa? Irmão, sabe, faça um cálculo. Sei lá, você acordou de manhã, você estava pecador, aí você creu em Jesus, Jesus perdoou os seus pecados, perdoou as suas falhas, já estava bom. Você acordou no outro dia, condenado, e Ele te justificou, já estava excelente. Deus agora te deu condições de se dirigir a Ele em oração, como Senhor, como Deus, como Rei. Estava bom. Bom para você, mas ainda não era suficiente para Deus. Além de Deus ter feito tudo isso, que já era extraordinário, Deus olhou para você, inimigo e inimiga dEle, e te chamou para ser parte da sua herança. E te fez filho e filha dEle. Assim como o filho dEle é o herdeiro de todas as coisas, assim como o filho dEle dança com Ele na eternidade da Trindade, agora Deus foi lá e te colocou dentro desse negócio, para você se relacionar com Ele seguramente, como filho e como filha. Como assim? Veja bem, queria te convidar a abrir a sua Bíblia, em outro texto agora, Romanos capítulo 8, verso 14. Um texto que já lemos algumas vezes aqui nessa série, já pregamos aqui nessa série. Mas você sabe, nós temos que revisitar certas verdades sob outras perspectivas. Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, observe, são guiados, não é um bando de gente desorientada, é gente guiada, são filhos de Deus, não tem jeito, você é filho, é filha, você é guiado pelo Espírito, porque vocês não receberam, atenção para isso, um espírito de escravidão, porque o espírito de escravidão repousa sobre quem? Sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos da ira, é gente que está tiranizada, explorada, oprimida. E não se engane, fora de Jesus o que existe? Opressão, permanente exploração. É quem anda sobre o espírito do tempo, do príncipe da potestade, como diz Paulo, que habita agora nos filhos da desobediência. Pelo contrário, vocês agora receberam o espírito de adoção. E atenção para o que diz no verso 15, que uma das características de quem está sob o espírito de escravidão é o medo. É gente que vive atemorizada. E muita gente vive atemorizada. Tem gente que tem medo do amanhã, medo do futuro, medo de como serão as coisas, medo se você vai formar, medo se seu pai vai ficar feliz com você no futuro, medo se você amanhã vai ser uma pessoa de sucesso, medo se você amanhã você não vai ser uma pessoa de fracasso, medo se amanhã você vai conseguir ser feliz, medo de ficar para o titio, para a titia, medo de não casar. Tem gente que tem medo de um monte de coisa. Tem medo de dirigir, medo de bater o carro, medo de ter uma doença autodegenerativa, medo de ter um câncer, medo de morrer precocemente, medo de ficar velho e não ter filhos. Olha quanto o cardápio do medo é bem variado, viu, gente? O cardápio dos medos são muito variados. O nosso mundo vive na economia do medo. Mas o texto diz que esse é exatamente o espírito de escravidão que opera naqueles que vivem atemorizados. Mas nós não recebemos esse espírito. Amém, irmãos? Amém. Nós recebemos o espírito de adoção. E o espírito de adoção mudou tudo em nós. Porque agora eu não tenho o que temer. Sabe, irmãos, pense nisso. Pense que de repente, para a sociedade, para os amigos, para os parentes, eles olham para você e você é um cardápio de fracasso. Beleza?
As pessoas olham para você e falam assim, olha, é fracassado, coitado. Queria que ele fizesse o curso X, ele fez o Y. Eu achava que ele ia se dar bem na vida, não se deu tão bem. Eu achava que ele ia ter o melhor carro, mas o carro dele, nem carro ele tem, coitado. Eu achava que ele ia viver a vida melhor. Ele ia ter uma boa casa, mas vive de aluguel. Nem isso, coitado. É uma casa cedida pelo sogro. E aí, de repente, você começa a olhar e você faz um cálculo, e aí você diz assim, é um fracassado, é uma fracassada, é alguém que não deu certo na vida. Aí você bate nos 40, 50 anos, 60 anos. Aí você já não está, meu irmão, subindo a serra, você está descendo a serra, ok? E na descida, a crise de meia-idade vai ficando para trás, porque já passou por ela. E aí você começa a fazer esses cálculos de gente que tem um espírito atemorizado e dizendo, eu fracassei. Mas deixa eu te dar uma excelente notícia. Excelente notícia. Se você errar em todos os projetos, ok? Se você fracassar em todos os cálculos, no curso que você escolheu, no diploma que você adquiriu, se você errou o cálculo, se de repente no meio desse trajeto apareceu coisas que você não esperava, que você não planejava, você tinha feito desenhos, sabe, agora na virada do ano, aquela listinha que você faz, os seus planos de começar a academia na segunda-feira, no dia 1º de janeiro, tará. Sabe esse tipo de coisa que nunca dá certo? A gente faz, a gente insiste, né? Mas eu nunca vi academia lota no início de ano, você já viu isso? Ninguém vai para a academia em outubro, não, 13 de outubro, 30 de outubro, dia da reforma, ninguém vai. Que era um bom dia para ir para a academia, o dia da reforma. Fazer uma bela de uma reforma. Mas, irmão, não é assim. Gabinete pastoral nessa época do ano lota. Não sei porquê, não sei qual é a superstição que o pessoal tem. Não, se eu for no gabinete no dia 24 de dezembro, dia 29 de dezembro, eu vou entrar 2023 bombando. Não, irmão, viagem. Viagem. Então, preste atenção. Você quer diminuir a margem de erro? Se agarre a Jesus. Se você se agarrar a Jesus, se você estiver unido a Ele, se você se transformou em filho e filha dEle, e se Jesus Cristo é suficiente, é um território sagrado, é o patrimônio da sua vida, é o bem no qual você se apropriou, meu irmão, minha irmã, acabou o espírito de escravidão, acabou o temor. Você acorda de manhã e todo dia a Boa Nova está dizendo, está consumado. Todo dia a Boa Nova está dizendo, você é co-herdeiro com Cristo. Todo dia a Boa Nova está dizendo, deu tudo certo. A Boa Nova está dizendo todo dia para você, o sol raia e é Deus discursando para você, já deu tudo certo. Porque você é filho e filha do homem. Você é filha e filho de Deus. Você é herdeiro, você é herdeira. E o que um herdeiro faz para conquistar a herança? Absolutamente nada, porque a herança é conquista de quem te deu a herança. A conquista é dele. É claro, meus irmãos, que ao longo da nossa vida nós temos responsabilidades, trabalho, vocação, coisas para fazer, mas não confunda identidade com papel social. A gente às vezes confunde as coisas aí. Deus nos dá diversos papéis sociais. Nós temos o papel do professor, da mãe, do filho, da filha, papel de educador, papel do profissional liberal, papel de gestor, tem vários papéis aí, papel de doutor em alguma coisa, mestre em alguma coisa, ou papel de servo de alguma coisa, ou de guarda de alguma casa, ok? São papéis sociais, ok? Homem, mulher, papéis sociais, mas são só papéis sociais, não é identidade. Identidade está em outro lugar. Identidade não é o que você sente, não é o que você faz, não é o posto que você tem, não é o diploma que você tem, o dinheiro que você tem. Nada disso cumpre o papel de identidade. Identidade está em outro lugar. Identidade, na verdade, para um cristão, não diz respeito a o que você faz, mas o que Deus andou fazendo e anda fazendo com você. E o que Deus fez de você foi te transformar em filho e filha dele, herdeiro e herdeira dele. Daqui para frente, Deus vai te dar vários papéis sociais por onde a sua identidade vai brilhar. Ele deu vários dons, capacidades, oportunidades, recursos, mas tudo isso está aí, sabe por quê? Para quê? Para qual finalidade? Construir quem você é? Nada disso. Para a glória dele e para o bem do próximo. É só para isso que ele manda recursos, para mais nada. Para ele ser glorificado e para o próximo ser beneficiado. É tudo isso que você tem que fazer nessa vida. Alguns vão ter mais recursos para fazer isso, outros menos, mas o que importa
é que sejamos todos igualmente filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Deu para relaxar um pouco? Tranquilo? Então expulsa o espírito de escravidão, meu irmão. Expulsa esse espírito que nos coloca atemorizados. Aqui é muito claro. O espírito de escravidão ficou para trás. O espírito de adoção emerge em nós. Deus nos dá, além da adoção, uma nova relação com Ele. Agora nós nos dirigimos a Ele de forma diferente. Chamamos Deus de Pai. Deus nos deu até uma oração na adoção. E Deus nos dá um testemunho, é verdade. É verdade que Ele não nos deixa desamparados, desconsolados, órfãos. Não. Verso 16 diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, há um testemunho, e Deus garante esse testemunho, de que nós somos filhos e filhas deles. E por isso, se somos filhos, verso 17, se somos herdeiros, também somos co-herdeiros com Cristo. Ah, Igor, mas como isso acontece? Está aí no final do verso 17. Nós herdamos o quê? O que nós herdamos, afinal de contas? Herdamos duas coisas. No primeiro momento, nós herdamos o sofrimento de Cristo. Mas por que nós herdamos o sofrimento de Cristo? Para que igualmente possamos herdar a glória dele. É o que está aí no verso 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí a gente entende a música do Marquito, né? Porque toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Não existe dor para o cristão que é perene, é eterna, é sem fim. Toda dor para um cristão é por enquanto. Porque nós sabemos, se fomos herdeiros com Jesus, como filhos de Deus, dos seus sofrimentos, inevitavelmente seremos também herdeiros da sua glória. Gente, não é bom acordar de manhã e saber que a sua glória com Cristo é inevitável? Que é só uma questão de tempo? Que entre você e aquilo que você vai herdar, só existe um fator inevitável, e a única coisa real que você sabe que você tem, que se chama tempo. É só isso. É uma distância espaço-temporal. É só isso. E quanto menor for o seu tempo de vida, mais perto você está de herdar a glória. Isso é uma excelente notícia. É a melhor das notícias. É a melhor coisa que eu poderia dizer para você. E é um negócio tão grandioso, que não sei se você sabe, nesse mesmo capítulo 8 aí, mais para frente no verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação está numa ardente expectativa. Você imagina isso? Ardente expectativa? É como se passarinho, árvore, peixe, aves, astros, tudo que Deus criou tivesse pegando fogo, ansioso, excitado, esperando Deus abrir as cortinas da sua glória. Para Deus exibir quem? Adivinha? Os filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está esperando esse dia. Até lá, nós sabemos que Deus anda predestinando. Romanos 8, 29, mais para baixo aí. Pois aquele que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem como? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Você sabe, o termo primogênito em Paulo é muito intencional. Deus não chama Jesus, Paulo não chama Jesus de primogênito à toa. O primogênito, tanto na família hebraica como na família romana, era aquele que recebia a herança do pai falecido. E era o filho primogênito responsável em distribuir a herança para os outros irmãos. Exatamente isso. Jesus tem que herdar, porque se ele não herdar, nós não herdamos com ele. Então Jesus recebe tudo para distribuir tudo. Jesus recebe o galardão para distribuir o galardão. Jesus recebe o benefício para que recebamos o benefício. Então o que eu tenho que fazer, Igor? Apenas me agarrar a ele, porque a vitória dele será inevitavelmente a minha vitória. O triunfo dele será inevitavelmente o meu triunfo. O sucesso eterno dele será inevitavelmente o meu sucesso. Simples assim. Abra sua Bíblia também em outro texto, Gálatas 4. Esse é o último que eu vou abrir hoje. Não é o último que eu vou ler. Gálatas 4.
Veja bem, vamos ver aí do verso 4 ao verso 7. Mesma linguagem, mesma linguagem. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Para onde? Ao nosso coração. E esse Espírito clama. A mesma coisa de Romanos 8. Abba, Pai. Assim, de novo, você já não é mais escravo. Acabou. Porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Irmãos, para começar nesse texto, está muito claro que existe uma ordem de ações divinas aqui. No verso 4, diz claramente que Deus tinha um tempo determinado. Chegou um tempo pleno. Plenitude, a palavra pleroma em grego significa, é igual um copo que enche. Encheu o copo, Deus começou a cumprir o que ele tinha. Deus tinha um tempo determinado. E quando esse tempo chegou, Deus fez uma ação. Está no verso 4. Qual foi a ação de Deus? Deus enviou o seu filho, Natal. Ele enviou o seu filho. É isso que ele fez. E ele enviou o seu filho em duas condições: humano e sob a lei. Nascido de uma mulher e nascido sob a lei. Para quem não sabe, o termo sob lei, em Paulo, uponomo, em grego, significa debaixo de um sistema legalista. É uma vida de escravo, é uma tutela. Então observe, o Filho de Deus se colocou sob tutela da lei para resgatar os que estavam sob a tutela da lei. O que é a lei, gente, na linguagem de Paulo? Essa tentativa, essa artimanha humana, religiosa, de querer agradar a Deus, impressionar a Deus e ter direito a algum mérito baseado naquilo que você faz. É a religião. É a religião dos homens. É a tentativa de construir uma escada, é de ser recebido e ser aceito. E você sabe, quem vive nessa lógica, naturalmente, vive sobre escravidão e sobre medo. O tempo inteiro. Ele é consumido pelo medo, porque ele é escravo da tutela religiosa. Ou a lei do pecado, ou a lei religiosa, do legalismo. Você está sempre querendo pagar uma conta, pagar uma dívida. E quando Deus te fala que é graça, quando Ele te fala que é amor, quando Ele te fala que o amor dEle é irrevogável, que o amor dEle é enorme, que você é filho e filha dEle, que você é herdeiro, no fundo, você ainda fica assim, mas será que eu tenho que pagar alguma coisa não, Igor? Será que eu não tenho que fazer a minha parte e Ele me ajudará? Será que é assim mesmo? E o tempo inteiro você fica ali na lógica de quem vive sob a lei, não entendendo a extensão do amor de Deus. Então eu posso viver de qualquer jeito, está liberado? Ué, meu irmão, essa é a lógica do escravo. Você antes queria obedecer a Deus motivado pelo medo. O que Deus está te oferecendo são razões profundas, melhores, extensas, grandiosas, para você perseguir o bem. E a obediência emerge do amor, não do medo. Deus está te dando razões melhores. E aí você saiu de um ambiente legalista, um ambiente religioso, descobriu a graça e agora está nadando de braçada numa vida desregrada. Entrou na pornografia, entrou na cobiça, entrou na mentira, está bebendo como nunca. E aí o pessoal está dizendo, está vendo? Foi para a Igreja de Esperança? Olha lá o que acontece quando vai para a Igreja de Esperança. Porque era escravo, continua escravo. Não descobriu o espírito de adoção, não entendeu ainda o que significa ser filho de Deus e filha de Deus. Não descobriu o amor, tem que converter, irmão. Converter, tem que ser gerado filho, gerado filha, tem que ser concebido e parido do amor de Deus. E aí, você vai deixar de viver como escravo. E vai descobrir o que significa ser filho e filha de Deus de verdade. Vai descobrir a obediência e a fé que opera pelo amor. Porque ser filho de Deus é isso. Ser filho de Deus significa que Jesus se colocou sobre a lei para resgatar os que viviam sob a lei. E agora Deus te dá um novo espírito e você começa a chamar Deus de Pai. Assim, verso 7. Você já não é mais escravo. Está claro. Porém filho. E sendo também filho, por isso herdeiro.
Que grande mistério que Deus faz. Quero citar aqui o trecho de um importante teólogo, que se você não conhece, se chama Guilherme de Carvalho. No texto dele, O Amante, o Amado e o Amor. Recomendo que você leia essa peça teológica do Guilherme. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi um dos textos que mais me impactaram. Foi o texto que praticamente, eu acho que posso dizer isso, né, ainda? Foi o texto que me fez vir para a esperança. Há alguns anos atrás. E ele diz assim, num trecho desse artigo. Na encarnação, quando Jesus se fez carne, o humano é abraçado pelo divino. É feito seu irmão e seu filho, recebendo direitos inimagináveis para uma mera criatura. Não, a encarnação de Jesus não apenas reverte os efeitos da queda, ela eleva o homem para uma outra posição, transportando para o seio da divindade. Ela, a adoção, nos torna coparticipantes da natureza divina. É o que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Irmãos, você imagina isso? Como que a Trindade está nesse momento? A Trindade está em festa. Sabe aquela festa? Todo mundo já teve essa experiência. Sabe aquela festa que você estava lá em casa nas férias, você estava ouvindo, e a balada estava boa, gente, o negócio estava bom. E não era só um tuti-tuti, entende? Era uma festa. E o negócio estava tão bom que você pensou, cara, eu queria ir naquela festa, mas não tem nem roupa para isso. Ok? O que dirá o ingresso? Eu queria estar lá, mas eu não posso estar lá. Gente, essa é a festa das festas. É a festa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, numa dança celestial contínua. Foi assim que o Pai anunciou o Filho. Eis o meu Filho amado em quem tenho prazer. É uma festa. É uma grande celebração. É um grande júbilo celestial. E Deus está assim, celebrando, numa festa que ninguém cansa, todo mundo se alegra e você está lá do lado de fora invejando. Nossa, como é que faz para entrar num negócio desse? Não dá para fazer, não dá. Você não tem dinheiro que pague o ingresso para essa festa. Não tem trabalho, não tem diploma, não tem esforço. Não tem nada que te coloque dentro dessa festa em você. Você não tem. Desiste, irmão, desiste. Aceita que dói menos. Desiste. Mas, de repente, por graça e mistério, a mão divina se estende daquela dança celestial e Deus te põe para dentro. E Deus te coloca na dança. E aí você se dirige a Deus como Pai, unido pelo Espírito, ligado a Jesus. E essa dança vai ali acontecendo. Por quê? Porque Deus te puxou para dentro dessa grande celebração. Está entendendo? Foi mais do que perdão, foi mais do que justificação, foi mais do que regeneração. O que Deus fez? Deus te colocou na festa divina por adoção. E aí, ao invés daquela pobreza, marginalização, privação, Deus te deu graça, amor filial, acolhida. Ao invés de carência, orfandade, tensões relacionais, Ele te deu satisfação, gratidão, amor ao próximo. Ao invés do desespero, insegurança para o futuro, Ele te deu esperança, te deu um olhar para o reino, vida abundante. Ao invés de crise de identidade, tribalismo, partidarismo político, Deus te deu o batismo, a comunhão dos santos, o partir do pão, a igreja, os dons que Deus distribui aqui. Ao invés da crise de orfandade, abandono, alienação parental, solidão, falta de senso de pertencimento, Ele te deu comunhão trinitária, Ele te deu a família da fé, Ele te deu adoração e até uma oração, que você pode chamá-lo de Pai. 1 João 3, 1-2, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor, nós somos gratos pela dádiva da oração de filhos de Deus, pelo Espírito que insiste que o chamemos de Pai, pelo Espírito que nos salvou da alienação de Deus, da marginalização do pecado, o Espírito que nos coloca diante de Deus e nos coloca nos domínios da Trindade. Que grande dádiva, Pai, sabermos quem somos,
e que não temos o que temer. Porque nós não estamos mais sob o espírito da escravidão e nem sob a lei, mas estamos e somos habitados pelo espírito de adoção. E somos co-herdeiros com Cristo, porque estamos vinculados, amarrados a Ele pela fé e pelo poder do Espírito. E por isso, receberemos a herança. Oh Deus, bendito é aquele dia em que a criação arde em expectativa para ver acontecer. E esse dia chegará, mas até lá, que vivamos no espírito de adoção que chama a Deus de Pai. Abençoe a tua igreja, o teu povo, para ter essa segurança de saber que em Jesus deu tudo certo. E que é porque somos filhos, amamos, e porque amamos, obedecemos, e porque obedecemos, damos testemunho da tua glória àqueles que estão ao nosso redor, e que carecem também desse grande mistério que nos salvou. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.